Vou tentar fazer a formação de uma forma um pouco menos linear do que faço na formação no dia-a-dia, quando me solicitam. Nós damos formação tanto aqui de Spinfire e entre outras coisas, também damos formação de CATIA V5 e CATIA 3D Experience, mas damos formação dentro das nossas instalações, aqui na Vangeste, e também vamos ao local de trabalho. Ultimamente, por causa da situação da pandemia, também temos dado formação assim por webinar, online, quer dizer online, e a formação em geral de Spinfire tem a duração total de um dia inteiro, é um dia inteiro. É uma formação, já não sei se, acho que temos duas vertentes, temos a vertente de meio-dia e de um dia inteiro. Eu é que acabei sempre a dar a formação num dia inteiro. Ok, então vamos passar aqui para o Spinfire. Só para voltar aqui a salientar a nossa página de LinkedIn, onde eu espero que nos sigam. O nosso site de YouTube, onde publicamos vídeos tanto de Spinfire como dos outros softwares, o Twitter. Mas aqui, se calhar, os contactos mais importantes serão o departamento técnico para suporte técnico, dúvidas, como o Rui ainda agora referiu, os nossos contactos por telefone e os nossos contactos por telemóvel. Vamos então passar aqui para o Spinfire. O Spinfire, quando nós abrimos o Spinfire, é mais ou menos o interface, é este o interface. Aqui já vou ter uns documentos mais recentes abertos em preview. E se calhar, antes de passarmos para uma peça propriamente, vou aqui às opções só para abordar aqui algumas coisas que podem ser importantes para todos os utilizadores. Geralmente, a experiência que nós temos com os nossos clientes é que eles abrem o Spinfire e com as opções de default começam a trabalhar, mas há algumas coisas que são interessantes de se ver. Em primeiro lugar, temos aqui o interface. Temos uma coisa muito importante, é a língua, que eu neste caso estou em inglês porque me sinto mais confortável e porque mesmo quando vamos à procura de soluções técnicas online, pesquisar, temos um problema, temos que solucioná-lo, geralmente pesquisamos online, em inglês ajuda mais nesse sentido, mas eu posso mudar para qualquer língua das que estão disponíveis, no caso, por exemplo, português, e posso fazer aplicar e a língua passa automaticamente para ser português. Eu vou só voltar ao inglês e aplicar outra vez. Acho que é importante saberem que a língua pode-se mudar. Outra coisa a nível aqui das configurações, antes de começarmos, tem a ver com o tipo de perspectiva. Por defeito, vemos com o tipo de perspectiva é o tipo de visualização que nós vemos. Por defeito, o Spinfire vem com o modo de perspectiva ativo, mas para utilizadores de CAD, se calhar tem mais sentido utilizarmos o modo paralelo. Isto tem a ver com a forma como nós vemos a figura. A representação pode ser numa espécie de perspectiva, no caso de paralelo. Põe-nos as linhas mesmo paralelas em vez de serem em ponto de fuga. E isto pode ser importante para quem trabalha. Eu depois penso que vou ter aqui mais algumas situações que podem ser importantes de se ver, mas para já vamos aqui ao Home. Bem, sendo que abri recentemente estas peças, eu posso vir aqui e clicar na minha peça e abri-la diretamente a partir daqui, a partir do meu home screen. Mas também no caso de não termos aqui nenhum documento recente aberto, também podemos apagar aqui, fazer clear a esta lista, não já agora. Mas no caso de vocês terem este menu, uma das coisas que nós podemos fazer e vamos aqui a File e Open Workspace.
Vamos Open Workspace. Ao abrir ele vai nos dar a pasta, a última pasta que eu dei. Eu tenho as minhas peças todas aqui guardadas e vou abrir Rear Transmission. Será esta? Exatamente, ele temos aqui o preview. Eu vou dizer Open e ele vai-me fazer loading à peça. Neste caso, eu já tinha salvo no fecheiro nativo de Spinfire, mas no caso de ainda estar um step, a abertura vai ser um pouco mais lenta. Eu posso dar... E então, no caso de eu não querer fazer nada a nível de orientação ou querer só abrir uma peça de uma assembly e sair o nome da peça, situações deste género, uma das coisas que eu posso fazer também é fazer load assembly tree e neste caso ele não me vai abrir todas as peças, ele vai-me simplesmente abrir só a árvore e isto vai ser uma abertura mais rápida, mas eu não vou ter ponto de visualização nenhuma. Este em step, mesmo sendo só a árvore, demora um bocadinho mais a fazer a conversão. Guardar só um minuto. Mesmo assim não devia de ser tão lento. Entretanto, ele já abre. Pronto, eu tenho aqui a minha assembly. Nível de visualização. Eu estou a usar também aqui eu tenho um bocado de dificuldade em acostumar-me aos controles desta aplicação, porque eu uso vários programas e então, como eu uso vários programas, uma forma que eu arranjei de contornar esse problema é usar um Space Mouse da 3D Connection. Isto é um produto que a Distrin também faz encomendas e também, se nos solicitarem, nós também vendemos. Nós somos vendedores oficiais da 3D Connection e facilita bastante o trabalho a nível de interfaces com várias plataformas. Ok. E ele aqui fez-me o loading da árvore da minha cena anterior. Vou só fechar, porque não me interessa. O que me interessa é a minha assembly. Dentro da minha assembly, ora bem, uma das coisas que também é importante salientar em relação ao Spinfire é que neste momento é possível usar o Spinfire como conversor de step. É uma situação... Rui, há aí um participante que está com som. Ok. Nós podemos usar isto para exportar como step. Neste caso, o fecheiro em questão já é step, mas vamos imaginar, por exemplo, que temos um fecheiro de Katia ou BNX e queremos convertê-lo para step e podemos não ter a licença de step. Podemos utilizar o Spinfire como conversor. A nível visual, podemos também alterar aqui algumas situações. Vamos aqui, por exemplo, ao rendering. Isto são tudo customizações antes de começarmos a trabalhar, ao fim e ao cabo. Em que pode nos ser pertinente ter a sombra para sabermos a orientação da nossa peça. Se bem que a orientação vai ser dada sempre em relação ao nosso eixo de coordenadas, sendo que importamos uma peça, a maior parte das vezes, se estivermos a trabalhar na indústria dos moldes, vem com o eixo de coordenadas é do carro, e então esta sombra vai ser gerada com isso em consideração. Temos aqui a Simple Shadow, que é podemos alterar aqui a resolução. Isto, obviamente, também vai fazer com que o nosso visualizador fique mais pesado. Posso usar aqui também Simple Reflection, em que faz-nos ali um sombreado de reflexão, um efeito espelho. Shadow Map, para termos um efeito mais de profundidade, mas como vem, fica já um bocadinho mais lento. Não está muito lento, mas fica um bocadinho. E depois temos o efeito bloom, em que dá uma espécie de highlights à minha assembly. Também pode ser interessante.
Então, neste caso em particular, vou fazer uma série de exercícios. Vamos pensar que é uma espécie de uma brincadeira que temos de fazer, em que temos duas caixas para tapar aqui esta transmissão, este sistema de transmissão deste motor, e por algum motivo um cliente enviou-nos o protótipo e nós precisamos de ver o protótipo dentro da nossa peça. Então vamos aqui, File, Open Workspace, e vamos procurar aqui a versão 1 do housing. Já ali tenho a versão 2, mas é para... E ele vai nos abrir ao lado da nossa peça. Temos aqui em separado. Pronto, no que nos interessa, no entanto, é para já abrir o housing dentro da nossa própria assembly. Então, para esse efeito, vamos importar. Em vez de fazermos Open Workspace, vamos fazer Import. Ao fazermos Import, ele vai associar este fecheiro que eu vou abrir, a versão 1. Acho que isto é um alternador, nem é bem uma transmissão, mas também não é importante. E eu vou ter aqui a minha peça e vou ter de a posicionar no sítio devido. Ora, nós temos várias... nós podíamos usar duas ferramentas aqui. O Align, que não vai funcionar porque o Align tem mais a ver com peças idênticas uma em cima da outra, e eu já vou dar um exemplo para isso. No caso em particular, como é uma espécie de montar uma peça na outra, vamos usar antes o Transform. E a primeira coisa que eu vou fazer até vai ser deslocar completamente a minha peça para fora da outra, para poder visualizá-la bem fora do contexto da outra. E vou fazer Close. E agora vou criar um sistema de coordenadas dentro desta peça, que depois, ao criar um segundo sistema de coordenada nesta peça, vou fazer uma translação de um sistema de coordenadas para o outro. E desta maneira tenho a certeza que a minha peça vai ficar bem posicionada uma em relação à outra. Então, para esse efeito, aqui no menu das opções, vamos aqui a este que diz New Coordinate System, e pronto, ele vai nos pedir um ponto para posicionar o nosso sistema de coordenadas. Eu posso criar o ponto onde eu quiser. No entanto, convém eu ser inteligente com as minhas escolhas, pois não sei até que ponto é que a minha peça tem a mesma espessura de parede que o sítio de encaixe. Então, a forma mais correta é a partir do sítio dos furos. A posição dos parafusos, em geral, está bem posicionada uma em relação à outra. Então, para esse efeito, ele aqui nem sequer tem as furações para já, não importa. Eu vou fazer pick e vou escolher um ponto. Eu, ao chegar aqui, ele vai-me dar a sugestão do centro e eu vou escolher o centro. Ok? Agora falta-me dizer a orientação do meu sistema de coordenadas. Como é que eu faço isso? Vou aqui à tab de sistema de coordenadas e vou escolher orientação. Depois pergunta-me qual dos eixos é que eu quero orientar primeiro. O primeiro eixo que eu vou orientar é o de Z. E vou dizer que a orientação de Z... A orientação de Z vou fazer aqui... Ele pede-me... Eu posso escolher por 2 pontos normal a uma superfície. E eu vou dizer normal a uma superfície. E vou dizer que a superfície é, por exemplo, esta. E eu já tenho o meu Z orientado. Agora vou escolher o meu X. E no caso do X em particular, para ter a certeza que, mais uma vez, tenho de saber o que é que estou a selecionar, para ter a certeza que vai bater bem com outra assembly, vou escolher em 2 pontos. E aqui vou escolher o pico do centro deste, que já tenho, pode ser o centro do eixo de coordenadas, e vou escolher o centro
da segunda furação. Ok. Então, a orientação para já, no que consta se o X está para este lado ou para aquele, para já não me importa. Vai-me ser muito importante no próximo sistema de coordenadas que eu for criar. Ok, então o ponto deste eixo de coordenadas será este ponto e vou criar então novamente um novo sistema de coordenadas. Vou-lhe dizer que o ponto será o centro desta circunferência, que a minha orientação primeiro em Z, e eu quero aqui superfície, e a superfície será esta. E agora vou dizer que o meu X é em 2 pontos, tal e qual como fizemos anteriormente. O primeiro ponto será este. O segundo ponto será este. Ok. E vamos verificar. Uma das coisas que eu consigo ver é que o meu Z está na orientação diferente daquela que o outro está. Ou seja, o meu eixo de coordenadas tem uma rotação de 180 graus em comparação com este, em X. Então, o que eu vou fazer vou ao Rotation, vou dizer que quero rodar em relação ao meu eixo de X e quero 180 graus. E pronto. Neste caso, o meu sistema de coordenadas já tem tudo para estar em conformidade com o outro. Vou dizer OK. Vou dizer OK, verificar, está tudo OK. E agora João, vou clicar... Sim. Desculpa só interromper. Houve aqui uma questão que, pronto, tem a ver com isto, que há uma pessoa que está a perguntar se a orientação não depende da ordem da seleção dos pontos. Pode depender, sim. É uma questão da gente ver, mas não, se soubermos o que estamos a fazer, não é relevante. Porque, por exemplo, no meu caso, eu selecionei a superfície do Z para dar a orientação do Z. E, naturalmente, por defeito, ele escolheu o Z a apontar para fora da superfície. Por isso é que, neste caso em particular, o meu Z ficou virado ao contrário. Eu só dei a orientação de 2 eixos de coordenadas, o terceiro vem por defeito. E então, como o Z ficou na orientação contrária à superfície, ou seja, a vir para fora da superfície, quando eu dei a orientação do X, ele automaticamente meteu-me o X neste sentido. Não sei se estão a perceber. O X e o Z... A pessoa colocou a questão de que estava-se a referir ao eixo do X. Eu percebo, e eu estou-lhe a responder a isso, posso não estar a responder da melhor forma. Nós, ao darmos 2 orientações, estamos a definir automaticamente a terceira, porque X, Y, Z têm de ser automaticamente positivos. Sempre positivos. Então, se o primeiro eixo de coordenadas que eu dei foi Z, o Z vai-me ficar contrário à superfície que eu piquei. E o Z está positivo. Eu depois piquei a direção do X. E o software vai-me tentar manter o Z na posição inicial. Ao manter-me o Z na posição inicial e eu ao dar a orientação do X, estou a definir 2 eixos de coordenadas. E ele foi-me e pôs-me o Z, o Y, peço desculpa, o terceiro eixo de coordenadas, onde dava. Por isso é que o X ficou a apontar no sentido contrário. Não foi pela ordem do pico. A ordem pela qual eu pico influencia a orientação do eixo de coordenadas, daquela direção. No entanto, é secundário à condição do meu eixo de coordenadas. Se o meu Z já estava numa direção, o único sítio possível para o meu X era aquele. Foi esse. O João Aires que acrescentou aqui mais uma nota que eu vou dizer que ele está a perguntar se ao escolher os 2 pontos em X, conforme escolhe o primeiro, se não vai alterar a direção. Pode ser. Eu penso que sim, mas no caso de eu escolher vamos dizer, se a primeira alteração que eu faço no meu eixo de coordenadas é o meu X, sim.
Se for o segundo eixo de coordenadas que eu estiver a alterar, aí já pode ser ou não, porque depende da condição para a criação do eixo de coordenadas. Não sei se me consigo explicar facilmente. Bem, mas nós também podemos fazer testes em relação a isso no fim, só porque isto ainda acaba por ser muita matéria e se eu me perder muito tempo nisso. Sim, ok. Eu ponho aqui uma notinha, depois falamos diretamente com o João Aires. Podem fazer questões, nós no final vamos ter uma parte de questões e no final eu explico aquilo que têm dúvidas, ok? Pronto, em relação, continuando aqui no exercício, eu agora, como tenho o meu eixo de coordenadas bem orientados, eu vou então fazer um transform da minha peça. Eu selecionei a peça que quero fazer transform e depois aqui tenho move. Eu dentro do transform há um bocado utilizei aqui estas ferramentas em que eu posso fazer move livre à mão, mas para sermos precisos e a nível de engenharia temos de ser precisos. Também posso aqui fazer o rotate, uma escala, mas o que eu quero aqui é from to, ou seja, eu quero escolher agora, espera aí, que já está fora de sítio. Vai dar chatice. Voltar atrás, Ctrl Z. Ok, agora a peça está no sítio. Vou fazer então aqui o transform e então eu quero from to, e o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer do primeiro eixo de coordenadas que eu criei, que é este, para o último sistema de coordenadas e vou dizer apply e a minha peça passou a estar no sítio certo. Ok? Eu vou só voltar atrás, vou dizer que quero, por exemplo, esta peça e esta, e vou dizer aqui, selecionei mal, show only selected items, para vermos as nossas peças de interferência. E agora sim vou fazer um transform from to sistema 1, sistema 2, apply, close. E agora posso utilizar isso para ver a minha assembly. E uma das coisas que eu me apercebo é que há muito pouco espaço de folga entre estas duas peças. Então, o que é que eu iria dizer? Eu iria falar com o fornecedor a dizer que a peça precisa ter mais folga ou precisa de ser alterada conforme alguns parâmetros. Posso criar aqui notas, uma nota livre. Vamos ter assim, em relação aqui à minha peça. E posso escrever mais folga, por exemplo. E posso, inclusive, no caso de muita gente, vamos dizer, por exemplo, que é uma análise de um molde ou algo do género, e eu quero associar a esta nota, quero associar um PDF, ou quero associar um Word ou um Excel, algo que tenha uma tabela que seja importante para mim. Então, neste caso, eu posso aqui no meu Notes, dizer aqui um file, vou aqui ao meu browser procurar, vamos dizer, por exemplo, aqui tenho aqui um PDF e vou abrir aqui este PDF e eu posso dizer open, e ele vai-me fazer aqui, mas se eu fechar o dia atual, vai fechar esta aqui também, vou validar, vou fechar, e agora se clicar aqui nesta nota, ele abre-me automaticamente a nota de PDF. Isto é uma ferramenta que a nível de trabalho tem muitas implicações e nós podemos fazer isto com vários tipos de notas. Posso, inclusive, chegar aqui às minhas user views e new user view e criar se calhar este user view não é muito interessante, eu posso clicar aqui numa quadrada e querer ver segundo a norma de uma face, como esta peça está fora de
Prontos, algo deste género, ou então se calhar rodar e ver se assim de cima até é mais importante. E eu posso chegar aqui e criar um new user view e digo top view, ok? E vou ficar aqui com esta user view, então se eu sair e quiser voltar para ela, é só clicar aqui e voltar. Há uma outra interação com esta situação, é que neste momento eu por acaso não instalei o meu Office com essa extensão na altura e tenho um limite de instalações do Office, então não pude fazer isto para esta apresentação. É, no entanto, uma mais-valia, é que nós podemos ter uma interação direta entre todas as ferramentas do Office, e isto quer dizer Excel, Word e PowerPoint, em que há uma interação direta com o Spinfire, e então, quando nós alteramos esta imagem, podemos introduzir uma imagem do Spinfire no nosso documento Word ou Office, e quando dizemos regenerar, ou associamos um top, ou associamos uma user view, ou associamos e atualizamos a user view, aí no Office a imagem vai se alterar. Eu peço imensa desculpa que não me é possível mostrar essa situação. Ok, então aqui já tenho a folga que me abre o PowerPoint, vou apagar aqui a nota e vou importar o novo fecheiro que o hipotético cliente já me enviou alterado, que é aqui a versão 2. Versão 2 estará em cima da versão 1, então se calhar a primeira coisa que eu vou querer fazer é analisar as zonas alteradas e as duas peças. Para isso, vou aqui ao Analysis, tenho aqui Draft Angle Analysis, que é eu se calhar até para vos ajudar. Depois, para mim, pode ser um bocado chato às vezes de encontrar, mas vou aqui temporariamente mudar isto para português, porque pode ser mais fácil para vocês. Ok, vou voltar à área de trabalho. Então, vamos aqui fazer a análise. Eu só para dizer, eu ainda vou falar aqui de mais algumas análises, mas para já vamos fazer a análise de compare, em que vou selecionar a minha primeira peça, e para isso vou aqui à árvore, vou escolher a minha primeira peça, e depois vou selecionar aqui para o segundo lugar, vou selecionar a minha segunda peça. Depois, se quero uma análise visual ou geométrica, vamos a esta. E vamos comparar conjuntos. Vamos fazer a comparação. Ok? E então, ele aqui, na análise, vai-me dar o removido e o adicionado. Sendo que, segundo aqui pela coloração, podemos ver que o removido é o verde, o adicionado será o avermelho. A minha peça tem esta abóbada adicionada, e isso é normal porque ele está-me a dizer que esta zona aqui de baixo foi removida, então quer dizer que aumentou em conformidade com o pedido que nós fizemos ao cliente. E depois o cliente aproveitou e já adicionou as furações à minha peça. Ok. Então eu vou fechar. Outra das coisas que nos podia ter acontecido era nós já tínhamos posicionado, ou nós tínhamos recebido o protótipo numa posição e a segunda peça do cliente teria vindo posicionada fora do sítio. Mas as peças têm geometrias idênticas, ou seja, esta zona da peça é igual, é similar a esta zona da peça. Então, neste caso em particular, o alinhar vai funcionar. E nós podemos escolher por 3 pontos ou por arco e ponto. Eu vou experimentar primeiro o arco e ponto, às vezes a escolha pode não ser, mas eu, em princípio, ao escolher este e este. Bom, vou deixar picar.
Ok, agora deixou. Ok. E ele inverter este. Não. Está-me a pôr isto fora do sítio. Não sei parar. Vou. Acho que foi. Acho que andei demais para trás, não? Agora foi mais para a frente. Foi mesmo mais para trás. Não há problema. Eu faço de novo. Eliminar. Portar. Pausa em 2. Ok. Olha, afinal, adicionei 2 vezes. Ele ainda aqui estava. Ok. Assim também vos mostro como é que se elimina uma peça. Aqui na Housing 2 vou só transformar. Eu confio mais no transformar. Eu gosto de fazer as coisas manuais porque usando de eixo para eixo tenho a certeza que as coisas vão bater certo. Mas às vezes as ferramentas automáticas também funcionam. Alinhar é uma ferramenta mais ou menos automática. Ok? Neste caso em particular, nem sequer me pediu o segundo ponto, com um ponto e arco, mandou-me logo a peça para a mesma posição. Pronto, uma coisa que temos que ter em atenção é que são 2 peças com geometrias iguais. Se as peças não tiverem geometrias iguais, é muito difícil disto funcionar. Um exemplo prático disto é na possibilidade de termos uma peça plástica em que vai ser injetada no molde. Geralmente o cliente manda-nos a peça o objeto final que ele pretende, sem o fator de contração. Quando a peça, e nós podemos ter uma peça já com o fator de contração implementado, ou seja, com quanto, sei lá, a peça vai ficar 6% maior ou 1% maior. Pronto, esse fator de contração já pode estar aplicado na peça. Nesse caso em particular, as peças não vão ser iguais. Então, se não vão ser iguais, é muito difícil alinhá-las desta forma automática. A melhor forma de as alinhar é a partir de eixos de coordenadas. Quer seja um eixo de coordenadas fornecido pelo cliente, quer seja um eixo de coordenadas que nós criemos para que a peça bata certo uma na outra. Ok. Uma coisa também que é muito importante e que dentro das minhas formações alguns clientes me pediram ajuda, aliás é um tema recorrente, é que quando nós importamos uma geometria para dentro do Spinfire, por defeito as linhas não vêm selecionadas. E eu, se quiser ver as linhas que a geometria tem, não posso. Posso. Simplesmente tenho é de ativar essas ferramentas. Então, por defeito, se eu for aqui às opções, for aqui ao visualizador 3D, visualizador 3D, não, importadores, assim é que é. Se eu for aqui aos importadores, eu vou ver todo o tipo de formato que o Spinfire permite importar. E neste caso em particular, eu sei que vai ser um step. Apesar de isto ser uma funcionalidade que se calhar me dá jeito aplicar a todos os tipos de importadores. Então, o que eu posso fazer é associar a todas as opções e nas todas as opções eu vou selecionar wireframes. Espessura de linha, preto e branco, para aí que agora isto é em português. Superfícies, sólidos. Agora onde é que está as linhas? Cádio específico. Folhas, desenhos. Preto e branco, será isso? Espessura de linha. Acho muito estranho. Sei que um step já tem isso selecionado, vou lá. Fazer isto em português. Tolerância de junta. Fonte.
superfícies, sólidos. Vou. João, está aqui Vou o Rui Diga, Ferreira o Rui Ferreira está a dizer que isso é na última opção no geral. Ok. Geral? Não, mas em inglês não é. Bem, ok. Mas pronto, a última opção está bem, no geral. Step, opções. Onde é que está? Na última opção. Em português acho que é modelo de arames. Ei, onde é que isso? Pois, assim é um bocado difícil de encontrar. Modelo de arames, ok, está certo, é isso. Ok. Pronto, em inglês será wireframes. Exatamente. É o que não, era o que eu estava a procurar. E neste caso, se nós formos. Pronto, isto é uma coisa muito requisitada pelos nossos clientes, porque para saberem, acima de tudo, a linha de junta do molde. E então eu fiz aqui. Eu fiz aqui um exemplo, penso que é este. Ok. Ele vai aqui abrir. É só mesmo para vos mostrar que as linhas são... Pronto, e neste caso em particular, ele tem aqui a linha de junta importada, é esta linha a roxo. Não fica muito grosso, mas é possível de visualizarmos a linha de junta. E eu sei que isto é mesmo muito importante para alguns dos nossos clientes. Vou só fechar. Era só para isto que eu queria este exemplo. Ok, voltando aqui à nossa peça. Então, eu aqui vou voltar aqui em cima, como abri mais do que uma assembly ou mais do que um conjunto, eu aqui em cima vou ter 2 tabs. Dentro deste tab, eu tenho quase tudo oculto, porque eu escolhi só ver estas 2 peças. Então, o que eu vou fazer é, vou aqui ao nome, vou ao topo da árvore e vou desselecionar e selecionar novamente. Ele vai-me selecionar todas as peças, como visíveis da minha assembly. Sendo que esta peça já não pretendo fazer nada com ela, então vou selecionar e vou à árvore e vou eliminá-la a partir daqui, que é para não ficar com pastas vazias. Eliminar. Sim, ok. E vou então importar a nova peça, a versão 2. Pronto. E neste momento posso colocar a minha peça, fazer alinhar. E vou escolher por 3 pontos desta vez, ver se consigo acertar à primeira. Isto é para cima. Será este ponto e este ponto. Este. Com este. Ok, e para finalizar, o terceiro ponto será, por exemplo... Oi, a transparência está-me a enganar um bocado. Está aí. Este com este. Ok, neste caso o alinhamento já funcionou porque as furações estavam todas exatamente no mesmo sítio, então o alinhamento por 3 pontos já ia bater certo. Temos de utilizar com inteligência este tipo de abordagem. O alinhamento é um bocado automático e tem a ver com as nossas preferências de trabalho. Eu, em geral, prefiro eixo de coordenadas para eixo de coordenadas, mas lá está, é a minha preferência. Eu vou aqui voltar à minha
outra peça, e agora vamos imaginar que eu queria, por exemplo, fazer outro tipo de análise, nomeadamente draft, espessura, e então posso vir aqui ao mesmo sítio onde fiz as análises, fazer o análise do ângulo do desenho, selecionar a peça, positivo, analisar, e ele deve-me estar, em relação a Z não, eu quero em relação a X positivo, analisar, pronto, e então eu vou ter por gradient o nível de, bem, eu também tenho ângulos muito, é tudo entre 1 e 2, valor, então obviamente só vou ter uma cor, ou duas cores, quero dizer. Mas aqui vou ter análise de ângulo. Posso também fazer análise de espessura da parede. E vou dizer... aqui vai-me dar. Vou dizer que o valor mínimo é 3 e o valor máximo será, por exemplo, 8. Pronto, então aqui vou ter a amarelo é 6. Apercebi-me, por causa desta primeira análise, que a minha peça toda é 6. Vou baixar aqui o valor em 6, então vou pôr 5 e vou ter aqui, se calhar, 8. 8 será azul. Ainda tenho aqui algumas zonas azul. Vou analisar aqui com cor. Ok. Analisar. Pronto. Então, aqui já sei que as zonas mais finas da minha peça vão estar aqui juntas a estas furações. As zonas azul são as zonas mais grossas, por causa do 8. Se calhar se eu baixar aqui para 7, vou ter mais. Analisar. Ou seja, a minha peça toda continua a ser, na sua grande maioria, 6. E depois tenho ali algumas zonas que estão mais com 6,5, que será estas a amarelo. E a azul, tenho muito poucas zonas da minha peça com azul. Ok? Isto era a análise de espessura. A análise de curvatura é mais para garrafas, mas também se pode tentar fazer. Ele aqui diz que tudo o que está a verde é plano, ou tem 0 de amplitude de curvatura, ou seja, isto é um plano, isto é um plano, isto é um plano, mas o vermelho é uma curvatura negativa por causa da orientação que eu fiz, e o azul é uma... Eu penso, em relação ao positivo e negativo, por acaso não sei muito bem como é que se escolhe esta orientação, mas ficamos a saber onde é que tenho curvaturas e onde é que não tenho. Para quem quer saber se é uma superfície plana ou não, isto é uma mais-valia. Ok. Mais coisas que sejam interessantes. Temos o AutoNote. O AutoNote também é interessante. Nesta assembly esta assembly é uma loucura de fazer o AutoNote, mas temos a lista de materiais também. Já aqui volto. Temos a vista explodida. Tenho aqui a minha assembly e posso escolher fazer uma vista explodida dela. Fechar. Posso chegar aqui às minhas peças quando estou na fase de análise e a quero importar. Tenho aqui a versão 1 e a versão 2 posicionadas uma em cima da outra e posso querer ver um corte das duas. Posso escolher aqui o plano a partir do qual elas estão cortadas e assim comparo visualmente o corte de ambas. Posso ver a área de corte. Aqui apercebo-me logo, por exemplo, que uma tem 3 milímetros e a outra deve ter 6. Eu digo 3 e 6 porque sei, mas também porque visualmente dá para ver que é quase metade uma da outra.
Posso pedir para, sendo um plano, dá para calcular, sendo só um corte de um plano, era o que eu quero dizer. Dá para calcular, por exemplo, a área da superfície, dá para calcular o centro de massa, bem, mas a área da superfície em geral, a área de superfície de corte pode ser pertinente. Posso pedir também para criar um documento 2D da peça. Depois ele vai-me aqui abrir uma tab onde vou ter os meus 2Ds, os meus drawings, e vou ter aqui a minha peça. Posso também mudar o tipo de corte que tenho. Vou dizer que quero, por exemplo, um corte com 2 planos. Ele faz uma secção a 2 planos. Também tenho uma secção a 3 planos. Todas elas são... podem-se posicionar manualmente ou através de um ponto ou através de uma superfície. E posso também fazer uma secção, vamos dizer, por exemplo, a partir desta vista, e quero uma secção, vamos dizer, por exemplo, a partir daqui até ali e ali. Não, não consegui fazer o que pretendia. Uma secção 7. Não me está a dar porque eu estou a dizer para parar. Lá, carreguei duas vezes e validou. Pronto, isto é uma confusão que eu fiz para aqui, isto não tem fins práticos, mas dá para nós definirmos o tipo de cortes que pretendemos. Às vezes, e no fim de termos desenhado também, podemos alterar neste caso eu escolhi um corte mesmo muito mau, mas podemos também escolher inverter o plano. Isto é válido para qualquer tipo de corte. Depois, para desativar, é só carregar novamente aqui no Section Offset. Uma função muito interessante também é aqui, por exemplo, a medição de tubos. Sabermos o comprimento deste tubo, por exemplo. Posso escolher... mostrar só este tubo. Okay. Tenho este tubo, quero saber o seu comprimento, vou aqui ao comprimento tubo, escolho aqui o meu tubo, digo até onde, agora neste caso posso querer saber até ao fim ou até... está um bocado difícil encontrar o sítio. Então, vou fazer aqui, ele vai-me fazer... Ok, são tubos diferentes. Sim. Esta geometria não é sempre um tubo. Deixa-me ver as outras.
ver aqui se encontro outro tubo. Olha, posso experimentar com este, que é sempre um tubo. Então vou fazer aqui. Vamos bloquear. Bloqueou-me. Não. Deu? Mas não me estás a mostrar só. Para... ok. Oi. Ok. Mas agora fiz mal, criei 2 vezes e ele só me está a dar o comprimento da segunda linha que eu fiz, não me está a dar da primeira. Cliquei ali num sítio errado, mas pronto, dá para ver se eu voltar atrás. Tudo novo. Vou aqui lutar um bocado para me habituar. Ok. Ok. E então temos aqui o comprimento do nosso tubo. Fechando. A nível de materiais, nós temos agora aqui também o tipo de materiais que podemos introduzir na nossa peça. Vou dar aqui, já vou só fechar aqui isto. Não quero guardar alterações. Abrir novamente. Ok. Fechar, pode ser por isto que me esteja a ficar dentro do computador. E assim, se calhar, consigo mostrar melhor. Ok. Bem, a nível de lista de materiais, eu posso exportar. Tenho de selecionar a minha assembly, eu vou fazer de novo. Tenho de selecionar, neste caso dava a partir daqui, dá a partir daqui, mas tenho de selecionar as peças que eu quero ao fim e ao cabo ter lista de materiais, depois vou ao fecheiro, exportar e vou ter aqui o formato step, no caso disto ser, voltando atrás, como tinha dito no início, se tiver um CATIA, um fecheiro CATIA ou assim, tenho aqui um conversor universal para step ou para todos estes formatos. E depois vou ter também aqui a lista de materiais, que é a lista de componentes. Abriu aqui. Ele vai ter por defeito aquilo que foi criado no software nativo. Neste caso foi em CATIA, mas podia ter sido noutro. Posso fazer pré-visualizar antes de... Mas... continua um bocadito lento, não sei bem porquê. Pronto, ele vai gerar um pré-visualizador do que é a minha lista de materiais. Posso usar um modelo pré-definido ou usar um modelo personalizado. Para personalizar o modelo, eu tenho aqui o editor de modelos para estas ferramentas e posso criar o meu modelo.
arrastar para aqui etiqueta, arrastar para aqui a minha tabela de materiais, a minha lista de materiais. E depois também posso arrastar para aqui um modelo CAD, assim aqui. Depois posso estabelecer as dimensões. Eu não vou perder muito tempo com isto. E aqui seria o meu modelo visualizado, o texto que eu quisesse. Posso importar para aqui imagens e a partir daqui, eu neste momento não tenho imagem nenhuma, mas podia ir buscar, por exemplo, o logotipo da minha empresa, fazer os modelos e depois sempre que crio a lista de materiais que vem configurada conforme o modelo que eu pretendo. Mais coisinhas que possam ser interessantes. Eu para já acho que as funções mais importantes eu abordei-as. Agora, se calhar, haveria a sessão das dúvidas. É isso. Já estamos também nas 11 horas. É isso. Eu tenho aqui mais uma ou duas coisitas que poderia mostrar, mas também olhei agora para o relógio e já me estiquei um bocado no tempo. E se calhar ia para as dúvidas. Prontos. Houve algumas questões que ficaram aqui pendentes durante a sessão. O que eu peço às pessoas é que podem ativar o seu microfone e colocarem as questões ao João. E ele responderá dentro do possível. Se não for possível responder a nenhuma, também guardaremos e estudaremos a resposta e rapidamente enviaremos a resposta. Sim. Por isso, estejam à vontade para ativarem os vossos microfones e colocarem as questões que estavam pendentes da sessão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. No caso em concreto, por exemplo, teremos alguma possibilidade de fazer uma análise de interferências entre os diferentes componentes deste modelo? Interferências, eu penso que sim, mas honestamente nunca tentei fazer. Coloração baseada em regras, deixe-me só ver. Cores, regras, não definido, descrição, adicionar regras, volume, área, superfície, centro de massa, CAD. Pronto, aqui eu sei que tenho de mexer um bocado nisto e eu penso que sim, que dá, mas se me der o seu nome, eu entro em contato consigo amanhã e com exatamente como é que isso se faz, ok? Mas eu tenho quase certeza que isso dá para fazer. Então, mas não me deu o seu nome. Diga. Filipe Carvalho, Simoldes Plásticos. Filipe Carvalho, Simoldes Plásticos. Filipe Carvalho. Simoldes. Pronto, Filipe, o João vai estudar mais pormenorizadamente essa questão. Sim. E depois entramos em contacto para dizer são coisas um bocado específicas. Se der, explicamos como se faz. Sim, eu tenho quase certeza que dá. Eu tenho uma ideia que já fiz isso, só que é uma coisa que se não aplicarmos com alguma frequência, depois esquecemos. E eu acho que é um bocado o que me está a acontecer. Mais alguma questão? Tenho? Dúvida? Rui, tinhas dito que ficaram questões pendentes. Se tiveres aí anotadas, eu se calhar ia tentando responder algumas. Por exemplo, João Carlos Varela Aires, eu coloquei aí algumas questões que ficaram pendentes. Ok. Em primeiro lugar, eu também estou aqui com outros colegas da Gestampa Aveiro. Tivemos problemas de internet. Houve aqui uma parte que me estava a parecer interessante, que nos escapou completamente, que foi onde falaram dos modelos de arame. Sim. Wireframe. Nós vamos publicar o vídeo integral desta formação no final da semana, no início da semana que vem. Por isso, caso tenham perdido alguma coisa, podem voltar a ver a partir do nosso link do YouTube. Nós também podemos mandar o link de ligação para todos. No entanto, rapidamente, nesse sentido, o que têm de fazer para verem o wireframe, ou seja, para verem as linhas, têm de ir às opções,
escolher o importador a partir do qual querem ver o wireframe e podem escolher todas as opções e assim eles vai fazer. E aqui já não me lembro, o outro senhor tinha dito, mas aquilo era um nome tão esquisito. Modelo de arames. Modelo de arames, exatamente, modelo de arames. Pronto, mas esta parte era mesmo porque não se conseguiu perceber bem, mas vamos ver o vídeo. Pronto, aqui se escolher modelo de arames, onde é que isso está? Eu já tenho o modelo de arames selecionado, mas aqui se eu, em vez de ir a todas as opções, se for aqui só o step, é menos modelo de arames. Eu acho que era no fim do geral. Anda mais para cima, que ele já passou. Aí, está aqui, já está selecionado. Modelo de arames. Onde mais é que para cima um bocadinho. Fogo. Mais para cima. Está aqui, está aqui. Acima. Não, é este. De arames. Exatamente. Pronto, eu peço imensa desculpa, mas é que ver isto em inglês é completamente diferente de ver isto em português. Ok. E então... Tenho outras dúvidas. Podemos saltar esta parte. Depois vemos o vídeo e estará lá. Outra questão que eu tinha. Algo que não gosto de que aconteça, e é assim, talvez por defeito, é quando se faz as secções. Sim. Quando eu quero tirar uma imagem, por um e-mail, por exemplo, o plano está sempre acinzento. Eu penso que eu tenho a ideia que nas secções pode escolher não ver o plano. Se pegar aqui, é isto que está a dizer? Mais transparente, digamos assim, não dá para alterar. Mais transparente, isso já é outra, já não sei. Estou a perceber. Quero manter na mesma o plano, mas queria que ele não fosse tão cinzento, fosse mais transparente. No plano não se vê aquela a linha vermelha que define bem a zona de corte. Portanto, interessa ter o plano, mas ele fica muito escuro e perde-se algum detalhe das peças. E queria saber se estava para mexer nessa transparência do plano. Se calhar não. É uma questão interessante, mas não sei dizer assim de cor. Então quero mudar a transparência do plano de corte, não é? Dar transparência. E já agora, aproveitando a deixa, Filipe Carvalho novamente, aproveitando a deixa também redimensionar o tamanho do plano. Isso dá, isso. Ele parece muito grande e ocupa o ecrã todo. Eu agora eu pulo foi invisível e agora não estou com alguma dúvida, alguma dificuldade em metê-lo visível. Por exemplo, 2 planos, quando está visível. Penso que é aí no definir e depois lá dentro selecionar o plano. Definir aonde? Onde estava, aí, definir. Ok, obrigado. Em relação à dimensão do plano, se clicar aqui, ele... não fica maior, estou a ver. Por acaso pensava que isto era para ficar maior, nunca lhe cortei, mas afinal é só para os mudar de sítio. São para manipular a posição e a orientação. Sim. Os planos de corte ficam sempre da dimensão máxima da sua geometria. Ou seja, neste caso em particular, a minha geometria é mais pequena do que o plano de corte que eu estou a usar. Eu não estou a cortar tudo, pelo que estou a ver. O plano de corte, o plano é o dobro do tamanho da peça. E se a gente fizer sim, algo desse género, será algo desse género, sim. Se fizermos uma ampliação, mostrar um detalhe, o plano ocupar, e daí surge então o meu problema de ser muito escuro. Eu faço uma ampliação e depois o plano tapa essa zona, não dá para pô-lo mais pequeno. Eu posso tentar ver aqui em definir, ativar posição, definições. João. Sim. No cinzento, na bolinha cinzenta, cá em baixo, estás a ver, faz cancelar aí. Ok. Estás a ver essa bola cinzenta? Sim, puxa para cima e para baixo.
Não, mas isso vai mudar. Não, é isso que tu pretendes. Não, ok. Não, o cliente pretende é aumentar a dimensão. Mas o que eu queria também ver era se dava para mudar a opacidade. Isso tenho de ver. Mas por acaso isso penso que não deve dar para fazer. Estou a especular. Mas não me disse foi o nome. Desculpe lá, quem queria. Eu se calhar estas dicas todas depois ponho no link do YouTube nas descrições. As descrições vou dizer como é que se faz. É uma ideia, mas a gente se calhar mandar respostas a toda a gente. As respostas a estas questões respondes às pessoas que colocaram e depois também se pode pôr no link do vídeo como anotação. Certamente haverá mais pessoas que terão exatamente estas dúvidas também. Por isso o ideal é passar a informação a toda a gente. Exato. Não ouvi. Uma última questão. Quando estava a mostrar estamos com muita interferência, está a ser muito difícil de ouvir. Quando estava a mostrar a diferença entre duas peças, sim, aparece o que está adicionado a verde e removido a vermelho ou vice-versa. Sim. É o seguinte, nós temos, internamente temos um standard que é, quando fazemos misturas de CADs, o vermelho é o antigo, o verde é o novo, independentemente de ser adicionado ou eliminado. Isso é uma questão de configurar. As cores. As cores dá para mudar. Dá. Outra cor qualquer, por exemplo. Ora bem... Normalmente o vermelho associamos ao não considerar. Ou é o antigo, mas neste caso era novo, só que removido. Eu posso lhe mostrar aqui rapidamente se o programa me ficheiro. Ora, importar o 2. Ok. Então, temos as peças no mesmo sítio e está a dizer na comparação selecionar 2. Ok. Estava a ver estava a pensar no draft. Cores. Porque como é que nós fazemos antes de ver isto? Aqui, se carregar aqui, deixe-me... Qual era a cor que queria como adicionado? Não, eu queria, por exemplo, pôr o removido e o adicionado em tons diferentes de vermelho. Ou de verde, pronto, era tudo relativo ao novo. Se eu posso, aqui no removido, mudo, por exemplo, para azul, ou seja, o que pretende é um degradê ou algo desse género. Se calhar degradê não dá, mas as cores que eu quiser posso pôr. Agora é só... Pronto, ok. Está a perceber? Eu agora troquei o vermelho é o verde, neste momento, o adicionado passou a ser verde e o removido passou a ser azul. Portanto, as duas cores de vermelho que pretendia, posso pôr, por exemplo, aqui com este vermelho. Eu não queria o adicionado com vermelho, eu poderia... colocar a cor que quiser, neste caso. Pronto, neste caso pode pôr mesmo a cor que quiser. Fazia esta comparação, carregava o fecheiro antigo, não punha a cor vermelho, carregava o novo, punha a cor verde e via-se essa mistura. Isto é melhor, dá para ver. Pronto, mas tirei o vermelho e voltei a pôr o verde, está a ver? Ok. Ok, consegui explicar? Consegui tirar a dúvida? Sim, está explicado. Ok. Mais alguma questão? Sim, mais uma questão. Eu estou com a versão 11.7.3, mas, por exemplo, não conseguimos fazer uma exportação para STEP. Só me parece 3D PDF, AutoCAD, HSE. Essa questão eu posso responder, Filipe. É assim, o compressor que o João falou não é uma funcionalidade que venha com as licenças. É uma funcionalidade que é adquirida à parte. Por isso é que vocês... Eu é que induzi em erro. Por isso é que vocês, as pessoas que não têm o compressor na licença, só conseguem exportar realmente para o formato nativo do Spinfire, que é o .3D.
Exato. Os outros todos aparecerão a cinzento, ou se não aparecerem quando tenta fazer, ele dará uma mensagem de erro. Só mesmo tendo adquirido o conversor e adicionado à licença é que ele consegue exportar todos os modelos que consegue abrir no Spinfire para STL, STEP, AGIS, para Solid. Pronto, os formatos Então, mais neutros usados. Então, depois precisamos falar sobre este assunto. Peço desculpa, é que eu por acaso sei que nós temos clientes que usam isto como conversor de STEP e pensei que era nativo. Eu tenho acesso às funcionalidades todas e tomei por princípio que... peço imensa desculpa. Não há problema. Bom, e depois então precisamos falar sobre esta situação. Tá bom, eu entrei em contato depois com o Filipe para uma funcionalidade também interessante, pode ser interessante para alguns, principalmente em sistemas de área e coisas do género, é o volume interno. Vamos dizer, por exemplo, isto era um tubo de escape, na hipótese de eu querer selecionar, eu querer calcular o volume de ar que poderia passar aqui entre isto, eu estou a criar uma situação hipotética, eu posso selecionar, se a geometria for muito complexa, nós poderemos ter de dar as superfícies que fecham, neste caso penso não ser necessário, como a superfície, como o fecho é fácil, então eu, ao fazer assim, faço calcular, ele vai-me dar o volume de, entre aspas, ar que pode fluir por aqui e dá-me o cálculo interno. Isto era outra funcionalidade que eu queria vos mostrar e depois com o passar do tempo esqueci. Ok. Mais alguma questão que possa tirar? Já tinha deixado outras questões que o seu colega Domingos disse que mais tarde me contactaria, mas posso aproveitar para perguntar já. Força. A primeira é que esta árvore e a informação de fecheiros que estão aí em dock, não sei porque no meu Spinfire aparece-me em horizontal e não se vê nada. Eu consigo pô-la... Esta árvore? Está a ver o meu rato? Sim, essa mesmo. Eu quero pô-la aí na esquerda e não consigo. Não sei se há algum que se vê, onde é que se põe essa opção de fazer o... Será isto que pretende? Ela está assim. Se calhar... Sim. Assim está flutuando. Quando eu quero fazer o dock, ela põe-se na horizontal. Como é que eu ponho do lado esquerdo? Pronto, não há uma... Olha a orientação do dock. Olha, agora é a minha. Aquela foi... Não sei, mas posso ver. Bom dia. Já tive este problema. Isto é no visualizar, redefinir o layout. Estava lá à procura, mas assim até foi mais rápido. Obrigado. Não sei quem Jorge Nunes, JDD. Ok. Mais alguma? Disse que tinha duas questões. Essa era uma, a outra? Era saber se há algum problema com o conversor para a AIJA do Spinfire, se não é universal. Porque eu faço uma conversão para STEP, porque tenho que juntar dois ficheiros CAPIA e depois o resultado final gravo em STEP. E depois, para o nosso departamento de meteorologia, medir as peças, tenho que passar para a AIGES. E eles não conseguem ver o AIGES. Eu vejo no Spinfire, mas eles lá não conseguem ver. Não sei se há alguma definição. Isso pode... Não sei, tenho de fazer testes aqui internamente para ver. Função que eu não estou a escolher bem, não sei. Podem investigar isso. Se fizer coisa, agradeço. Eu vou fazer teste internamente com AGES e depois entro em contacto. Está bem? Pode ser um problema das definições que tem, pode também ser um problema de alguma incompatibilidade ou alguma coisa assim que esteja a acontecer. Tenho de ver. Se calhar, Rui, não sei, mas na hipótese de não haver mais dúvidas, se calhar... Sim,
peço desculpa interromper, gostaria só de colocar talvez uma última questão. Filipe Magalhães da Polisport. Quando estamos a analisar uma espessura de uma peça, eu gostaria de saber se o Spinfire nos consegue fornecer a espessura máxima e mínima dessa peça, identificando o local onde ela se encontra. Da peça total, não sei, mas bem, posso ver quais são as opções aqui. Vamos esquecer este. Ocultar. E vamos aqui calcular. Disse espessura. Sim, correto. Eu creio que já consegui ter essa função ativa no vosso software, mas numa versão anterior. Portanto, eu sei que, entretanto, com as atualizações, isto perdeu-se, mas de facto havia uma opção que ele identificava-me o sítio onde tinha a espessura máxima e a espessura mínima da peça. Eu, pronto, não sei se... Isso, se dava para fazer antigamente, em princípio deve dar para fazer hoje ainda. Pode ser a empresa? Filipe Magalhães da Polisport. Ok. Ok, Filipe, eu vou dar uma olhada nisto, da espessura, e entre em contacto consigo até ao final da semana. Está bem? Obrigado. Nada, obrigado a nós. Ok. Prontos. Mais alguém ainda tem questões? Caso as questões também venham a aparecer, era isso que eu ia dizer. Entretanto, se lembrarem mais tarde de alguma coisa que queriam ter perguntado ou que viram e que queriam ver explicado de uma maneira mais precisa, estejam à vontade, podem contactar o nosso departamento técnico ou contactar-me diretamente a mim e eu depois reencaminho para a pessoa correta, não tem problema. Queria então agradecer a todos vocês por este tempo que estiveram aqui a ver esta apresentação. Entretanto, nós fizemos a gravação, vamos trabalhá-la e colocá-la no YouTube e depois, quer no nosso LinkedIn do Spinfire, quer por e-mail, eu enviarei um e-mail a todos os participantes com o link para o YouTube para poderem aceder à gravação e verem. E pronto, como eu disse, qualquer questão que a posteriori necessitem de falar connosco, estejam à vontade ou através de mim ou diretamente com os nossos técnicos, podem nos colocar as questões que quiserem. Mais uma vez, obrigado a todos. Da minha parte também agradeço. Muito obrigado a todos por terem participado e espero que a formação tenha sido do vosso agrado e proveitosa. Muito obrigado.